Afonso, boa noite. Parece-me evidente que o teletrabalho terá algumas vantagens. Para já, o tempo que deixa de se perder em deslocações de e para o trabalho poderá, eventualmente, ter também uma maior flexibilidade em termos de organização, mas acha que toda a gente terá perfil para se autodisciplinar de forma que possa eficientemente trabalhar em casa? Não. O teletrabalho implica, obviamente, um perfil específico das pessoas. Há algumas características que nós já observamos e que são latentes em quase todos os casos, mas, obviamente, aquela que destaca mais é a questão da autodisciplina e também maior nível de responsabilização das pessoas. Se, por um lado, nós temos vantagem em ter maior liberdade, por outro lado, também temos muito maior responsabilidade, porque não há ninguém, não há o esquema tradicional de controle do trabalho. E o trabalho, normalmente, em regime de teletrabalho, não é feito... Estando em casa, uma pessoa pode se dispersar, pode se distrair com outras atividades e perder um pouco o fio àquilo que deverá fazer. Sim, mas também há um outro pormenor que eu acho que é importante ressaltar, é que nem sempre o teletrabalho implica só o trabalho em casa. Normalmente há esta associação ao trabalho em casa. Isso não é verdade. O teletrabalho implica que as pessoas podem trabalhar em qualquer lugar. E se significar a casa, por exemplo, no caso da peça em que aparecem pessoas com deficiência ou mesmo pessoas normais, mas essencialmente o teletrabalho permite uma muito maior independência em relação ao local onde o trabalho é executado. Portanto, as pessoas só se deslocam realmente quando é necessário. E isso, sob o ponto de vista organizacional, implica mudanças bastante importantes. As empresas, há da parte das empresas receptividade em relação a esta nova forma de trabalhar, em consentirem que alguns dos seus trabalhadores ou colaboradores forneçam os serviços a partir de outros locais, que não necessariamente é casa, como acabou de dizer, mas de qualquer forma fora da empresa? Sim, há empresas que já fazem isto de uma maneira natural, principalmente todas as empresas do setor de tecnologias de informação. Tem muita gente que não formalmente, mas informalmente desenvolve a sua atividade ou parcialmente em teletrabalho. E depois, as empresas ditas mais tradicionais de outras indústrias é que têm, normalmente, maior dificuldade em adoção destes modelos, porque isso implica grande mudança sob o ponto de vista organizacional e até cultural, devido aos sistemas de controle e à relação de confiança que existe entre empresa e trabalhador. Há uma crítica que foi, ou uma observação que foi feita numa das reportagens, é que precisamente o facto de se trabalhar fora da empresa pode levar a um isolamento social desses trabalhadores, que deixam de ter contacto com os seus colegas e passam a estar mais horas retidos em casa ou noutro local a fazer o que têm a fazer. Acha que há maneiras de ultrapassar esta situação? E esse é um problema. Aliás, no caso dos teletrabalhadores que trabalham a partir de casa, essencialmente a partir de casa, esse é um fator a tomar em consideração na definição do perfil das pessoas, porque para que as pessoas possam ter um certo equilíbrio emocional é fundamental que tenham uma estrutura familiar e social bastante estável, porque se não o tiverem, irão depender muito mais da estrutura de relações que estabelecem no posto de trabalho e, portanto, aí tem que se criar sistemas de compensação, ou seja, as pessoas não terão que estar forçosamente todos os dias a trabalhar a partir de casa e a empresa terá que criar mecanismos em que força a deslocação a determinados locais e força a maior interatividade entre as pessoas. Um aspecto que me parece ser de salientar é que, no caso de trabalhadores deficientes com dificuldades de mobilidade, parece ser uma alternativa atraente esta forma de trabalhar que lhes permite precisamente evitar um problema que é o da deslocação. Há muitos deficientes empenhados a trabalhar desta forma? Nós, no meu outro papel como Presidente da Telemanutenção, que é uma empresa, e não da PDT, nós estamos a desenvolver um projeto de cariz internacional. Neste momento estamos em 5 países e agora mais 3, em que o que estamos a fazer é justamente a criação de oportunidades de trabalho para pessoas com deficiência em determinadas áreas de serviço. Vamos envolver 300 pessoas. Em Portugal temos feito isto ao longo dos últimos 3 anos, com bastante sucesso. O primeiro grupo, que envolveu 20 pessoas, está 100% integrado, e daí que nós fomos, inclusive, várias vezes já premiados e estamos a levar esse modelo para outros países europeus. Mas
de que é que depende o aumento do teletrabalho? Da iniciativa das empresas que decidem adotar estas novas formas, ou se alguém se quiser passar a este regime, como é que poderá fazê-lo? Eu acho que é mais fácil que a iniciativa parta por parte das empresas, porque implica um maior desenvolvimento e um desenvolvimento organizado. O que não invalida o surgimento de pessoas que desenvolvem a sua atividade em part-time ou em full-time, como profissionais independentes e que encontram no teletrabalho uma oportunidade de ter um mercado muito mais alargado. Em vez de estarem restritos ao mercado nacional, podem estar a competir a nível internacional e desenvolver serviços na área de software, por exemplo, para qualquer país do mundo. Para além disso, no caso, voltando à questão das pessoas com deficiência, no caso das pessoas com deficiência, aquele obstáculo que eles tinham, que era a deslocação, desaparece e, portanto, eles passam a competir em igualdade de circunstâncias do que as pessoas ditas normais. Mas, obviamente, que isto é tudo facilitado se houver uma organização por trás, justamente para tentar atenuar e compensar os efeitos negativos que poderão existir pelo facto das pessoas trabalharem muito tempo à distância. Acha que o número de teletrabalhadores vai continuar a aumentar em Portugal, como está a aumentar noutros países da Europa? Eu acho que sim, por vários motivos. Para já, porque a tecnologia cada vez é mais uma habilitadora. Por outro lado, porque a indústria de serviços está em grande desenvolvimento. E um terceiro aspecto é porque as empresas cada vez mais descobrem que há uma maneira eficiente de não só ir buscar pessoas com melhores características, como inclusivamente também buscar clientes noutros mercados que de outra maneira não poderiam fazer. Dr. Miguel Reynolds, engenheiro Miguel Reynolds, peço desculpa, obrigado e boa noite por ter vindo ao Jornal de hoje.